A Academia Nossa Casa Planeta tem a grata satisfação de receber a professora, mestra, doutora Zaira Amaral Alves de Abreu. Para começar, doutora Zaira, como é que foi perceber esse seu amor tão grande à odontologia e depois também, pelo seu currículo, a gente percebe que é sempre ligado a instituições de ajuda e sempre em liderança e sempre estudando, mas o que deu um pontapé inicial foi a odontologia. Como é que foi essa sua percepção? Teve alguém que se inspirou? Como é que foi? Obrigada por nos convidar para participar desse programa. É uma honra estar aqui e falar um pouco sobre odontologia. Como a odontologia começou na minha vida? Eu estava fazendo cursinho e a minha vontade era jogar vôlei. Então, a minha parte era sempre voltada para o esporte. Tanto é que depois, durante a vida, a minha odontologia foi virando para o lado do esporte. E aí eu fui ver que se eu jogasse vôlei, dentro da educação física, não seria tudo o que eu queria. Então, eu fui ver outras profissões. E aí percebi que, em algum tempo, eu fiz um teste de vocacional na escola em que eu estudava e que tinha alguma coisa a ver para a odontologia, a minha vocação. E aí eu fui ver o que era odontologia e me agradou, porque era uma coisa onde eu podia exercer a minha liderança e podia ligar a esporte. E foi mais ou menos a minha trajetória. Então, eu fui fazer odontologia. Dentro da odontologia, dentro do consultório, você é a líder, né? Você manda. Sim, sim. Né? E depois fui direcionando a odontologia para esporte. Aí fiz distúrbios de desenvolvimento, focado também no desenvolvimento esportivo. Fui fazer odontologia do esporte. Dentro da odontologia do esporte, a gente participou do Pan-Americano, participou de sempre das instituições de taekwondo, dessas coisas, nas universidades, então nos campeonatos. Participei na terceira CONEL, a gente fez as 10 leis para o esporte de alto rendimento, a 7ª lei, eu consegui colocar a 7ª lei, porque eles faziam na época, estava para vir a Copa, e o PAN, tudo para cá, e eles falavam muito em bola, em tijolo, mas a saúde nunca era elencada. Uhum. E foi até interessante, porque em Brasília a gente estava representando São Paulo, e aí eles fizeram... um rapaz falou assim, mas você está preocupada com a saúde? Saúde é outro ministério. Eu falei, não, o Ministério da Saúde não dá conta nem das normais. A saúde do esporte é uma outra coisa. Então, a gente conseguiu que a 7ª lei fizesse com que nenhum campeonato de esporte no Brasil possa ser realizado se não tiver uma equipe de saúde dentro da instituição, do campeonato, né? Então, tem que ter alguém da saúde dentro do esporte. A presença obrigatória. A presença obrigatória. Essa é a 7ª lei que a gente conseguiu para implementar. E que tem que ser cumprida à risca, né? A gente alguém da saúde pode interromper um campeonato porque alguma coisa não está adequada. Não está adequada. Isso foi um grande salto. Um grande salto, uma grande conquista muito bom. E através pelas suas mãos, né? Sim, sim. Motivo de orgulho. Doutora Zaira, terminado a faculdade, eu sei que tem os estágios, tudo isso, mas aí vem aquele afã. E agora? Como é que eu vou resolver tudo isso? Eu vou começar a trabalhar e como é que foi o início? Para mim foi bem tranquilo, porque assim, eu terminei a faculdade, eu já trabalhava com o Gil, no Gil Puglisi. E ele falou, não, você continua aqui. E eu trabalhava também em clínica popular. Então, eu trabalhei em Santana, clínica popular, na época, aquelas que eram super baratinhas, você fazia
todo o tratamento muito bem feito, tudo, sim. mas era mais básico. Então, eu trabalhei em Santana, trabalhei em Santo Amaro, trabalhei numa clínica que é no Largo da Batata, que agora nem existe mais a casa. Então, eu trabalhava nessas duas coisas. Eu falei, não vou montar consultório nenhum. Eu estava trabalhando no top de linha com Gil Puglisi, que era o máximo da odontologia em São Paulo, onde todo mundo falava assim, nossa, você trabalha com Gil. Sempre foi a minha grande referência. Tudo que eu aprendi de odontologia sofisticada e bem feita, eu aprendi com Gil, até hoje. E é na clínica pop que você tem que se virar com o que você tem. É o que eu te falei, a dor é a mesma, e você tem que se virar com o que você tem. Sim. Né? Eu montei, nesse meio tempo, eu montei o serviço odontológico em Itapecerica da Serra. Em Itapecerica da Serra, a gente montou, era nas UBE, era um posto de saúde. Daí a gente levou consultórios, eu montei nas escolas, porque era a expertise que eu tinha. Eu fui para Itapecerica porque eu tinha expertise de São Paulo para montar nas escolas. Só que durante as férias, a gente ia para os postos de saúde e fazia o que a gente chama de buticoterapia. Só arrancava dente. Era um mal necessário, mas assim, era a única possibilidade que tinha e tirava a dor das pessoas. Pessoal do sítio, tudo, essas coisas. Enfim, mas foi uma realidade muito triste que a gente viveu, né? Mas isso me deu uma visão dos dois lados da odontologia, da mais sofisticada e da menos sofisticada. E aí, eu formei no dia 10 de janeiro. No dia 2 de fevereiro, eu tinha consultório montado. Por quê? Olha. O meu pai meu pai tinha tido escritório no Edifício Vicentina. E ele foi lá no Edifício Vicentina para ver se tinha um espaço que ele queria alugar um escritório para mim. Sim. Chegou lá, tinha um dentista que tinha, no 5º andar, ele tinha um consultório com 4 cadeiras, que ele atendia a Petrobras. E ele tinha a pretensão de atender os diretores, o pessoal mais graduado da Petrobras, no 4º andar. Então, ele montou no 4º andar, acho que era 4º andar, acho que era 4º. No 4º andar, um consultório muito bonitinho, cavo, tudo sofisticado, que seria só que estava fechado, ele nunca conseguiu. E o zelador, quando meu pai chegou nesse prédio no Vicentina, que é ali na Braulio Gomes, é lindo o prédio, ele foi falar com o zelador. E ficou surpreso porque o zelador era um menino. Meu pai tinha tido o escritório lá em 53. Em 53 entrou um quase faxineiro, que era um menino, um rapazinho. E ele, nessa época, em 81, ele era o zelador do prédio. E reconheceu meu pai, não sei o que. Bom, aí ele falou assim, então, tem esse dentista. Meu pai perguntando se tinha algum escritório para alugar, que eu tinha me formado. Aí ele falou, tem um dentista que tem uma sala fechada, vamos lá falar com ele. Aí ele foi lá e falou, Marcelo, você gostaria de alugar? Ele falou, não estou pensando em alugar. Ele falou, não, vamos fazer. E meu pai convencendo o dentista. Falou, não, vamos fazer um contrato de 6 meses. Se daqui 6 meses ela continuar gostando, vocês continuam ou não continuam. E depois você... Eu falei, tá. Aí voltou, chegou em casa e falou, achei um consultório para você. Eu falei, mas como? Eu falei, então eu vou alugar, eu tenho uma amiga, eu vou ver se ela aluga junto comigo, porque, imagina, sozinha. Aí falei com essa minha amiga, mas no fim o pai dela não quis, enfim. Aí meu pai falou assim, você tenta sozinha. Aceita esse desafio. Eu aceitei o desafio de ir sozinha. Montei o consultório, porque normalmente no começo ou você tem a ajuda de alguém, ou tem alguém que fique junto. Sim. Eu fui sozinha para lá. Uau. No 2º mês o consultório já se pagava. Foi uma coisa maravilhosa. Então, aí, quando deu 6 meses, em vez de eu renovar o contrato com ele, esse mesmo zelador falou assim, vagou o 11º andar, você quer dar uma olhada? Eu fui olhar. Era lindo, maravilhoso, porque era uma sala com 5 paredes, uma sala de espera enorme, com laboratório, era tudo de bom. Falei, quero.
E aí assumi mais um desafio. Daí eu fiquei 18 anos nessa sala lá em cima. E era lindo, maravilhoso. Era o 11º andar, meu super consultório maravilhoso. E aí comprei o consultório, tudo. Só que daí eu tinha aquela insegurança de hoje eu tenho, amanhã eu não sei se eu tenho. Sim. Foi aí que eu entrei para a prefeitura. Em 83 eu entrei na prefeitura, porque daí a prefeitura, o salário da prefeitura bancava o aluguel, essas coisas. Sim. E o resto eu ia correndo atrás. Mas foram 18 anos muito bacanas, muito bons, muito bons. E na prefeitura, uma coisa que me ajudou bastante de ter aquele consultório, em 98 eu fui fazer ortopedia funcional. Por quê? O meu outro sobrinho, o mais velho, o João é o caçula que fez odontologia. O papai. Papai. O papai novo. Eu tenho outro sobrinho, que é o Guilherme, que é o mais velho. Agora ele está com 4 filhos, mas ele na época tinha 5 anos e tinha uma mordida aberta. Ele chupou chupeta até os 5 anos. E os dentes dele não fechavam. Daí eu fui procurar os meus professores de ortodontia para ver o que dava para fazer. Sim. Porque enquanto ele chupasse chupeta, não tinha solução. Aí esse professor de ortodontia, que é a escola americana, falou assim, não tem o que fazer. Quando ele tiver com os dentes permanentes, aí a gente põe o aparelho fixo. Eu falei, não é possível, vai ficar mais 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos piorando, tem que ter uma solução antes. E aí que eu fiquei sabendo sobre a Vilma Simões, que tinha que era ortopedia funcional, que é uma escola europeia, que faz com que os dentes vão para um lugar, é como se fosse uma academia de ginástica dentro da boca. Os aparelhos são móveis e é uma academia, faz uma movimentação. Os aparelhos dentro da boca funcionam como uma academia de ginástica, fortalecendo a musculatura. Então, por consequência, os dentes vão para o lugar. Olha. E eu fiquei encantada com a filosofia. Só que no Brasil não existia isso. Então, eu fui fazer cursos fora. Eu estudei na Argentina 2 anos e meio, então eu ia todo mês para a Argentina para fazer a especialização, porque no Brasil não existia, né? E aí, trabalhando na prefeitura, foi a época que instauraram o PAS. Então, eu trabalhava 3 semanas no PAS e substituía um monte de gente, e uma semana eu ia para a Argentina. Passava uma semana por mês na Argentina, durante 2 anos e meio. E o que foi muito bom, porque assim, eu substituía todo mundo, e como eu tinha que substituir os horários, né? Sim. E como eu tinha consultório ali pertinho, qualquer negócio, qualquer uma que faltava, eu ia lá e substituía. Então, facilitou, porque foi um curso bem caro. Eu pagava $1.000 só o curso, fora a passagem, estadia, todo mês. Então, era bem puxado. Bem puxado. Mas ter o consultório perto do posto de saúde facilitou bastante, porque eu conseguia conciliar as coisas. Foi fundamental. Foi fundamental. E aí, em 2001, eu fiz parte da CONEL, que foi uma conferência onde foi reconhecida a ortopedia funcional. Olha. E foi muito interessante. Eu sempre tenho umas histórias, porque era votação. E aí estava todo mundo já na plenária, e aí chegou uma menina do Pará com uma carta, com tinha começado já a votação, e chegou uma dentista do Pará com uma carta, como é que chama? Carta de apresentação. Não é apresentação. Ela era representante de um outro dentista. Então, ela tinha 2 votos. Tinha o dela e de mais um dentista. Entendi. Só que essa carta de uma autorização tinha que ser chancelada pelo organizador, pelo diretor da conferência, que, por coincidência, era o Rubens Corte Real, que era o meu amigo. Eu encontrei com ela no corredor, ela falou assim, eu não sei quem que é o responsável, eu precisava encontrar o Dr. Rubens, como é que eu faço? Eu estou com essa carta aqui para autorização. Eu falei, me dá aqui. Peguei na mão dela, entrei correndo, meio ousada, porque no meio da plenária, cheguei na mesa e falei, Rubens, assina. Como ele era muito meu amigo, ele foi meu professor, foi meu orientador, eu tinha uma certa liberdade com ele. Se eu falei assina, ele assinou sem perguntar nada, porque ele estava
no meio do evento, ele estava dirigindo. Ele simplesmente assinou, falei, tá, esse é mais um voto, e colocou. Na primeira votação, nós ganhamos por 1 voto. E aí teve novamente a votação, que teve um problema, tudo, mas a primeira votação a gente ganhou por 1 voto. Então, se não tivesse tido essa... Não sei se ia empatar, não sei como é que ia ser a história, mas eu tenho essa coisa com a ortopedia que, assim, foi bem, bem gostoso. E, assim, nessa plenária... Sim. Com esse voto foi o que fez ser aprovado a ortopedia funcional dos maxilares no CRO. Então, a partir de então, Entendi. Foi reconhecida como uma das matérias, porque só existia a ortodontia. Agora existe a ortopedia funcional dos maxilares. E que, no fim, depois, em algumas esferas, elas se juntaram, tudo, mas ela foi reconhecida. Era uma ciência que não era reconhecida no Brasil. Quer dizer, então, era uma coisa que era mais na prática, mas era na prática. Não... No resto do mundo tinha em alguns lugares, porque era uma escola europeia. Europeia e não americana. E com esse episódio ela passou a existir, reconhecida dentro da universidade. Dentro da universidade. Brasileira. Ainda não faz parte da grade curricular. Sim, mas é uma... Os conhecimentos dela passaram a fazer parte também da ortodontia. Então, eles põem como ortopedia facial, não sei o quê, mas são filosofias de que você não puxa o dente mecanicamente. Você faz a musculatura levar o dente ao lugar necessário. Rápido. Doutora Zaira, e eu sei que a senhora é muito dedicada a serviços, a ações sociais. E um largo currículo nesse aspecto. O que a senhora pode nos contar sobre isso, que é deveras interessante? Eu sempre participei de várias entidades. Então, na Associação Comercial, eu fiz durante 12 anos, a gente fez Feira da Saúde, eu participo do Rotary, Ponte Estaiada, do Lions Clube Nações de Cultura de Paz, da Fraternidade Aliança Acalaurência. Então, são entidades onde a gente prioriza muito a saúde, sempre. Né? Então, a gente tem bancos de cadeira de roda, várias coisas. E eu sou distribuidora de escova de dente. Acho que eu já distribuí mais de 5 milhões de escovas de dente. Então, no que eu posso... Então, por exemplo, a gente da cesta básica, consegue cesta básica, eu quero que dentro da cesta básica tenha escova de dente e pasta de dente. A gente faz feiras de saúde, a gente faz palestras sobre saúde bucal. O Rotary faz palestras no Crescer, que é uma entidade que a gente ajuda. A gente montou um consultório odontológico dentro do Crescer para tratar, que são crianças, adolescentes que são preparados para o primeiro emprego. Uhum. Então, a gente faz trata da saúde bucal deles para o primeiro emprego. Sim. E também dá noções de saúde bucal, essas coisas. A gente trabalhou em algumas ONGs também para saúde bucal. Então, sempre focalizando a saúde bucal nisso tudo. Eu sou presidente da Fraternidade Aliança Acalaurência. Inclusive, a gente fez 20 anos agora e a gente fez a comemoração dos 20 anos no Teatro Municipal. Foi uma festa muito bonita. A gente homenageou 100 mulheres de notório saber que fazem a benemerência de excelência, né? Prêmio Excelência Mulher. E faz 20 anos. Então, que também ajuda essa parte da saúde. Esse ano a gente está focado na saúde mental. Teve um ano que a gente teve a saúde especial. Então, cada ano a gente está focado em alguma coisa, mas sempre focando na saúde, porque, inclusive, é interessante essa frase, a saúde começa pela boca, que todo mundo fala. Em 1900 e bolinha, que eu fazia parte do Conselho Regional de Odontologia, foi uma das frases que eu escolhi. Então, essa frase eu uso ela há muito tempo. E atualmente está muito em moda, né? Ficou, a saúde começa pela boca. Sim, então, eu digo que a saúde começa pela boca. Doutora Zaira,
a gente percebeu, assim, que através de um teste vocacional, a senhora percebeu que a odontologia estaria entre as suas áreas que despertavam seu interesse. Mas houve alguma influência, outra, assim, porque as senhoras que, quando a gente faz teste vocacional, dá na área de saúde, tal, mas, assim, o que realmente falou, bom, área de saúde, odontologia, houve alguma influência externa, familiar ou de amigos, ou alguma coisa que fizesse com que a senhora fosse assim, bom, dentro da área de saúde, odontologia? A hora que eu estava pensando em escolher alguma carreira, aliás, eu acho que é bem precoce, né? Com 16, 17 anos, escolher o que você quer ser o resto da vida é complicado. Sim. Mas o meu avô era dentista. Mas ele era dentista prático. Então, era uma coisa que era até pitoresco na família, contando. O meu pai contava todas as coisas que ele fazia, mas meu pai ficou órfão aos 6 anos. Então, a memória do pai dele, Sim. eram coisas muito lúdicas até. Então, ele contava, por exemplo, que era uma coisa que sempre me marcou muito, que na época da guerra o meu avô não tinha material para moldar a dentadura, então ele derreteu discos de 78 rotações para moldar. Então, isso eu achava uma coisa interessante, o quanto você pode contornar em dificuldades, e a odontologia é muito isso. Você tem os materiais, e às vezes você não tem os materiais para fazer alguma coisa. Sim. E você tem que construir alguma coisa a partir do nada, né? Então, essa parte, assim, que você é dona e senhora da situação, você tem que resolver. Então, a diferença entre a odontologia e a medicina é muito grande, porque a odontologia não admite erro. Ela tem que resolver. Não dá, infelizmente, não deu. Não, tem que resolver. Enfim, não existe a possibilidade de não resolver. Então, isso é uma coisa que me cativou bastante pela odontologia. Falar, não, eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. E tinha uma dentista minha, era odontopediatra, e ela era muito interessante, ela era muito moderna, porque a doutora Irma montou um consultório de odontologia que tinha uma salinha de espera, onde era uma escolinha com aquários, essas coisas, e perto, no Brooklyn, perto do Peg Pag, que era um mercado que estava abrindo naquela época. Por quê? Porque ela falava assim, enquanto as crianças estão no consultório, as mães vão no supermercado. Era uma realidade nova. Sim. E para as mães não ficarem preocupadas terminou a consulta, onde que vai as crianças? Tinha salinha com lousa, com uma auxiliar cuidando das crianças, quase babá, né? Então, as mães iam para o mercado e voltavam tranquilas. Nesse consultório, eu achava isso muito bacana, muito interessante da doutora Irma ter esse universo diferente de odontologia. Eu achava bacana aquilo. E em uma determinada época, uma vizinha nossa, minha, né, da minha casa, que chamava Pili, foi trabalhar como auxiliar odontológica. Essa Pili era uma espanhola muito bonita, muito. Inclusive, o irmão dela é meu amigo até hoje. Isso eu tinha 11, 12 anos de idade. E a Pili era assim, era ídolo, porque ela era muito bonita, muito bonita. E eu vi ela misturar amálgama. Então, punha o potinho punha a limalha, punha o mercúrio e mexia. Eu achei aquilo tão bonito, é uma imagem que até hoje me vem na cabeça. Então, quando eu estava tentando pensar o que eu vou fazer da vida, me veio essa imagem da Pili. Aí eu falei, que coisa bonita, já pensou eu fazer isso? É muito bonito. Então, foi juntando as imagens lúdicas do meu avô, Sim. moldando. Então, é uma coisa interessante isso. E, além do que, a minha liberdade, eu achava, na minha pouca experiência, que eu ia ser livre. Imagina, eu não ia ter que dar conta de ninguém, para nada.
Minha odontologia ia ser, não, eu vou para o meu consultório a hora que eu quero, faço o que eu quero. Então, era uma independência total. Por quê? No esporte, se eu fosse fazer educação física, eu ia ser professora de educação física. Eu ia ter que trabalhar numa escola, assinar ponto, fazer relatório mensal. Tudo que eu não queria. E não é que a vida fez assim. Quando eu formei em odontologia, estava no consultório, já formada, feliz da vida, mas assim, com a incerteza dos recebimentos, né? Sim, lógico. E aí me surgiu a oportunidade de trabalhar na prefeitura. E aí eu fui trabalhar em escola. Que eu não queria trabalhar em escola, não queria assinar ponto, eu não queria fazer relatório. Eu fui trabalhar numa escola como dentista, eu assinava ponto, eu tinha horário, tinha que fazer relatório, tudo que... Mas foi muito gostoso, foi um começo bem bacana. E eu costumo dizer que na odontologia, na prefeitura, eu sempre fui odontologia, a minha odontologia foi uma odontologia de jardins. Jardins? Jardim Ângela, Jardim Nakamura. Eu sempre trabalhei no fundão de Santo Amaro. Então, assim, quando eu comecei no Jardim Nakamura, que não era nada. Tinha um vale e a escola lá embaixo, só. Era só o que tinha. Eu fiquei 8 anos nessa escola. E eu consegui zerar as cáries nessa escola. Olha. Porque a gente tinha o projeto incremental, que é uma coisa interessante, porque foi tirado os dentistas da escola, mas agora tem um projeto, pode ser que o prefeito retorne os dentistas da escola. Deus seja louvado se ele conseguir, porque é muito melhor. Porque o dentista dentro da escola, ele vai, tira a criança, consegue nesse projeto incremental que a gente fazia, tratava na primeira série. Agora é Fundamental 1, né? Primeira série. Vai pegando. A primeira criança, ela tem os 4 molares permanentes. E o resto é tudo dente de leite. Então, na emergência, você trata todos os de leite, não tem problema, não vai deixar com dor. Sim. Mas você restaura os primeiros molares. Então, cada criança tem, no máximo, 4 dentes para restaurar. E hoje em dia, com a fluoretação das águas... Está muito mais tranquilo. Também isso é uma coisa mais para frente que eu te conto. Sim, da fluoretação. Aí, quando essa criança que está na primeira série, chegar na 9ª série, ela não tem mais cárie, porque eu só vou as outras crianças eu vou tratando só as emergências. Essa criança já tratou o que teria de cárie nos permanentes. E depois é só fazer escovação, fluoretação, manutenção. Então, quando ela chegar na 9ª série hoje em dia, né, ela não tem mais cárie nenhuma. Então, é um projeto de 10 anos que você zera a cárie. Em 8 anos, eu consegui zerar a cárie dentro de uma escola, que tinha 1.600 crianças. Isso em quanto tempo, doutora? Em 8 anos. É um projeto curto... de longa... Não, mas assim, para conseguir zerar, quer dizer, porque o seu trabalho foi com as crianças e, com certeza, imagino, dentro dos seus lares, porque, né, para daí adquirir os hábitos, né? Porque não é só dentro da escola e depois, E é interessante, porque, assim, dentro dessa escola, o que a gente conseguiu várias coisas nesses 8 anos. Primeiro, eu dava uma folha para cada criança todo começo de mês, para todos os alunos. E aí eu passava em todas as salas e fazia palestras. Nessas palestras a gente vai incutindo a necessidade da saúde bucal, da saúde corporal, um monte de conceitos. E aí, no final do mês, eu recolhia, fazia palestra, eles desenhavam alguma coisa do que eles tinham absorvido das palestras e eu fazia exposição. Então, o colégio vivia cheio de sulfites colados em todas as paredes. Então, isso motivava muito as crianças. Sim, era muito interessante. E de levar também para dentro de casa. Das suas casas, né? Elas levavam as coisas. E aí, nessa escola, teve uma coisa interessante, porque a gente levava também para a Secretaria de Educação. A gente tinha parceria com a Prefeitura de São Paulo, tinha parceria com a Secretaria de Educação. E aí,
recolhendo aqueles trabalhos todos, os desenhos todos, a gente viu que eles não faziam desenhos lineares. Não era uma casinha do lado da outra, era uma empilhada na outra. Tá. Aí, por que isso? Porque em dado momento, essa escola que a gente foi, e que só tinha escola lá no fundo, foi liberado os terrenos para construção de casas. E as casas foram construídas no morro. Então, era uma em cima, elas eram empilhadas. Então, a realidade dessas crianças eram as casas empilhadas. Entendi. E, na época, a gente fez um concurso de desenhos e ganhou um desenho que era muito interessante, que tinha a criança, era uma história em quadrinho, a criança bem pequenininha sendo levada pelo pai para o consultório. Aí, no outro quadrinho, estava desenhado, né? Que estava na ruinha do consultório. No próximo quadrinho, a dentista, que no caso ela tinha cabelinho comprido como eu, na época, colocando a criança na cadeira. Olha. E depois, quando ela está saindo com o pai, ela já está grande. A criança é grande. Então, fala assim, que interessante. Fala assim, ela não fez automaticamente, ela não quis... A criança não fez isso pensando nisso. Sim. Mas era assim, ela entrou pequenininha com medo, viu que deu tudo certo e saiu grande. Então, essa interpretação foi muito interessante da vivência da criança dentro do consultório. Então, nesses 8 anos, as crianças, todas essas crianças dessa escola, perderam medo de consultório, porque eu colocava uma criança tratando, a outra ajudando. Então, ficou uma coisa bem lúdica o consultório. Ninguém tinha medo de ir no consultório. Então, acho que isso ajudou também a zerar a cárie. Eu, como fui criança, com muito medo de dentista, com certeza, doutora Zaire, isso foi uma grande estratégia que a senhora usou, né, para que a criança não... Porque a gente Mas eu acho que isso eu trouxe da doutora Irma. Né? Muito possivelmente. Então, aquelas boas lembranças... Vai trazendo, né? Que ali é um lugar de brincadeira também. E também a sua criatividade, né? Porque só as boas lembranças, se a gente não tiver criatividade, não levam a lugar nenhum. Doutora Zaira, e eu já li em algum momento por aqui a história de um tal Prudente. Não ouve? Ouve. A gente fazia musiquinhas. Essa é muito interessante. Inclusive, é um livrinho que ainda... Vamos ver se eu consigo publicar. Na época, atualmente tem muita livrinhos, essas coisas, né? Literaturazinhas para paciente, tudo. Na época não tinha. E 2 coisas que eu fiz nessa escola. Um era do Prudente, que era, inclusive, meu irmão que fez uma música, bonitinha a música. O Prudente era um dente diferente, que dizia a toda a gente que não ia se acabar. E aí o dente, ele não se escovou, enfim. Aí o dente cariou e ficou... Deteriorou. Então, essa é uma cartilhazinha muito bonitinha para o dente. Vamos ver se eu consigo publicar. E outra coisa que eu fiz foi com a música do Thriller. Na época, o Michael Jackson estava em alta. Do Thriller Michael Jackson. E aí a gente fez fantasias com saco de batata, com materiais só recicláveis. Então, as crianças fizeram uma apresentação, que eram os dentes saudáveis, os dentes cariados, as pastas de dente e escova de dente. Então, ia fazendo com a música do Thriller, com aquela dança toda, fez uma apresentação. A minha tristeza é que, na época, não existia filmadora, né? Então, não tem. Eu tenho fotografias estáticas. Se fosse hoje, na época do celular, estava lá. Hoje estava filmado. Eu tenho só fotos estáticas, mas foi bem interessante. E nessa toada que surgiu a história do Prudente, que era um dente diferente. Tá, então foi tudo... Num caminho. Tudo no caminho, as coisas, né? vão se convergindo. Doutora Zaire, também lendo um pouco da biografia da senhora, em determinado momento, eis que surge política. Dentista, política, uma dentista que tem uma veia especial para tratar com crianças, que não é fácil. E aí,
política. Como Então, na como verdade, é que aconteceu? a minha primeira participação política, eu estava numa cestinha. Eu tinha 6 meses de Cestinha. idade. Meu pai era tinha agência de propaganda e já estava Entendi. começando na política, em formar partidos, enfim, tem uma história de política na família bem Pregressa. grande. Meu pai foi Entendi. fundador do MDB, mas, enfim, a gente tem... Como eu junto essas coisas lúdicas para o Aham. tratamento, tem a parte política que eu fui fazendo sempre. Na odontologia, eu participei sempre das associações, lutando Pela causa, categoria, né? né? Pela Pela categoria, odontologia, pela... Uhum. né? A gente participou no Conselho Regional de Odontologia, a gente conseguiu, sempre fazendo parte das conferências, das coisas, para conseguir que as leis que facilitassem a odontologia, a equiparação do dentista com médico, várias coisas, a gente foi participando, então é política o tempo todo. É política o Eu tempo tentei todo. ser vereadora de São Paulo, não consegui, fiquei suplente, depois suplente também deputado estadual, sempre pelo MDB. E hoje em dia eu tenho um vereador que está realizando os sonhos que eu consegui, que foi o primeiro vereador na cidade de São Paulo que é dentista, e que está conseguindo Olha. fazer várias coisas. Inclusive, eu tenho um projeto que também vou tentar resolver. É uma pesquisa linear. É muito legal, porque eu tenho todas... Eu trabalhava na UBS do Capão Redondo. Uhum. E aí foi implementado lá as conta-casinhas, que eu chamo, que são as agentes de saúde. Então, elas vão nas casas de cada um para fazer o levantamento do que elas precisam. Às vezes, é uma casa de idoso, ela vai até lá, leva os medicamentos, enfim. Mas eu elaborei um questionário para fazer o levantamento epidemiológico dessa região, para saber quem que eu tinha que chamar primeiro, para a gente chamar. Porque, às vezes, tem um que está precisando mais, ele acaba não indo para o posto, e o que não precisa tanto acaba indo. se Então, eu fiz privilegiando. um levantamento de todos os moradores do Capão Redondo, então, pelos endereços, em todas as casas. Essas conta-casinhas que eu chamo, Uhum. faziam um questionário dentro de todas as casas de todos os moradores. Então, era o Capão Redondo coberto. Então, eu sabia o estado bucal de cada um. Como que estava, se estava sentindo dor, se tinha dente estragado. São vários Sim. questionários, tem várias... E aí eu Quesitos. elencava, bom, esse tem que chamar primeiro, esse que tem que chamar... Sempre tentando fazer assim, zerar a necessidade. Eu fiquei lá, acho que 4 anos, enfim. É uma pesquisa interessante, porque se eu conseguir fazer isso agora, 20 anos depois, a gente consegue saber o que a odontologia mudou, o que é esse posto que, inclusive, atualmente ele é um posto de referência, Olha. o que mudou no entorno. É uma pesquisa muito profunda de odontologia, mas precisa de investimento. Vamos ver se eu consigo. Oxalá consiga, Consegue, oxalá vamos ver. consiga. Enfim. E essas coisas. Junto com isso, eu fiz também... até tem um nome engraçado que chama LESB. Aham. É Levantamento Epidemiológico de Saúde Bucal. Uhum. A gente fez o levantamento em toda a cidade de São Paulo, por amostragem. A cidade de São Paulo inteirinha, patrocinado pelo Ministério da Saúde. O levantamento da saúde bucal nesse nível. Só que aí, além do questionário, tinha a inspeção. Você consultava. Era muito engraçado, porque a gente ia com uma perua na frente das casas. Então, algumas casas nem nos recebiam, outras recebiam bem. Mas, enfim, a gente batia de porta em porta na cidade de São Paulo inteira. A gente fez o levantamento da saúde bucal. Foi uma coisa bem interessante. Em São Paulo Em São Paulo inteiro. inteiro. Em São Paulo inteiro. Isso há quanto tempo? Isso Aproximadamente. há uns 15 anos atrás. Quer dizer, São Paulo já era uma cidade Sim, sim. muito considerável. Mas é assim, é por amostragem. Então, Sim. tem toda uma técnica, claro, é bem claro. interessante. Então, essa pesquisa tem, assim, eu tenho uma bagagem para fazer. Uma outra coisa na odontologia que eu fico muito feliz de ter feito, quando eu estava na escola, na educação ainda, porque depois eu mudei para a Secretaria de Saúde. Sim.
quando tiraram os dentistas da escola, que também foi uma Sim. coisa bem traumática, mas eu falo daqui a pouco. Quando eu fui estava nas escolas, a gente tinha reunião mensal aqui na Gomes de Carvalho. E aí o diretor de então perguntou: quem tem experiência em odontologia a 4 mãos? Eu levantei a mão, eu tinha. Por quê? Sim. Porque no meu tempo de odontologia, de faculdade, eu trabalhei com Gil Puglisi, que, aliás, eu digo que eu aprendi tudo com ele. E é interessante que até hoje, se eu tenho algum problema, algum paciente com algum caso mais complicado, de noite eu sonho com o Gil. Eu sonho com... É uma coisa impressionante. Eu sonho e aí eu vou resolvendo o caso. De manhã eu já sei o que eu tenho que fazer. É uma coisa bem interessante isso. Mas é verdade. Olha! E aí o Gil Puglisi é um dos ícones na nossa época. Na minha época de faculdade, por exemplo, assim, a gente tinha poucas referências de material importado. No Brasil não tinha tanta disponibilidade de materiais. Você tinha que trazer de fora. Então, na faculdade, era mais o básico. Só que, então, os professores mostravam slides de alguns materiais. E no Gil, eu trabalhava com aquilo o dia inteiro. Eu trabalhei os 5 anos de faculdade com o Gil Puglisi. E ele fazia odontologia a 4 mãos. Então, era ele, eu sentava do outro lado e tinha mais 4 auxiliares que ficavam... Era bem interessante. Ele trabalhava em 4 consultórios concomitantemente. Até hoje ele está na ativa. Ele sempre foi de vanguarda, sempre foi de vanguarda. E como eu tinha essa experiência, eu levantei a mão. Ó, quem sabe trabalhar com odontologia? Eu sei. Só eu que sabia. Olha. Aí ele falou, então você está... O diretor falou, me determinou que eu faria o treinamento. Eram 675 escolas que tinham merendeiras, faxineiras. E quem tivesse o curso primário na época poderia se candidatar a essas novas profissões, que era ACD e THD. THD precisava ter ginásio. Então, era auxiliar de cirurgião dentista e técnica de higiene dental. Então, a auxiliar, ela ajudava a misturar os materiais, fazer as coisas e dar para o dentista, para ele não ter que parar e fazer todas as coisas. E a técnica de higiene dental sentava junto e ajudava a afastamento de bochecha, sugar a boca, a saliva, fazer a tartarectomia, algumas coisas não invasivas, né? Alguns tratamentos não invasivos. Então, são 2 profissões que hoje em dia existem, que é a ACD e THD, que eu comecei também. Aliás, Olha. tudo na minha vida eu sou a primeira turma. Sou a primeira turma da nossa escolinha, primeira turma no vocacional, primeira turma nos... Tudo que é primeiro, sempre... Doutora Zaira a primeira... levantava a mão. Não, aconteceu na minha vida. Já estava lá. Doutora Zaira, resgatando, a senhora mencionou sobre um projeto de floretagem na água. Como é que foi isso? Em 82, eu estava fazendo o curso de especialização de saúde pública. E a gente tinha aula com o Buendia. E ele estava contando para a gente que ele foi um dos responsáveis pela fluoretação, que, na verdade, era assim, tinha excesso de alumínio, não tinha o que fazer, então era flúor. E eles fizeram uma pesquisa que o flúor, fluoretando a água, beneficiaria os dentes da população. E isso é uma realidade, porque até hoje... Então, a gente fez, nesse levantamento epidemiológico, foi muito interessante, porque a gente viu que, mesmo no colégio lá da periferia, tinha a mesma condição odontológica do aluno aqui do Santa Cruz. Olha. A única diferença é que os do Santa Cruz usavam aparelhos ortodônticos, ortopédicos, porque eles tinham um poder aquisitivo maior. Então, quando eles tinham oclusão, problema de oclusão. E os da periferia, não tanto. Entendi. Não usavam tanto aparelho, apesar de que também usavam. Interessante isso, também tinha. Hoje em dia, a odontologia na Prefeitura de São Paulo está muito boa, está muito interessante.
foram abertas diversas UBSs. O tratamento, inclusive eu tenho um sobrinho, que é o Dr. João, que há 5 anos atrás eu falei, bom, eu já vou daqui, eu estou com 66 anos, eu estava fazendo 60, eu falei, João, eu daqui para frente eu vou começar a parar. Sim. Se você for fazer odonto, que ele se manifestou vontade, eu falei, eu continuo, que daí o consultório passa para você. E ele fez odontologia, inclusive agora ele virou pai. Olha! Mas ele virou pai assim, ele teve uma filhinha. Sim. Mas eu digo que ele é o meu herdeiro, né, profissional. Então eu vejo uma mudança muito grande na odontologia que eu faço para a odontologia que ele está fazendo. Tem uma evolução grande de coisas que na medicina a gente via muita evolução, na odontologia não via tanto. Nesses últimos anos teve bastante mudança, bastante tecnologia, mas algumas coisas ainda a gente são bem rudimentares, continuam sendo. A dor de dente, o dente continua doendo do mesmo jeito. E o motorzinho continua fazendo. Então, tem algumas coisas interessantes, até tem algumas coisas sobre laser. O João está fazendo curso de laser, é bem interessante. O Gil Puglisi, que eu te disse, ele ainda está atuando e trouxe também um aparelho super moderno de laser. Então, tem algumas coisas bem modernas, mas o dente continua doendo do mesmo jeito. Doutora Zaira, agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa e fica o nosso convite para trazer personalidades do universo odontológico e suas inovações. Eu que agradeço e estou à disposição. A hora que você quiser, é só me chamar. Muito obrigado. E passamos agora para a outorga do prêmio Expoente do Universo Odontológico, que é a nossa singela homenagem a tudo que a senhora representa para a odontologia brasileira e, por que não dizer, desse mundo afora. Obrigada. A doutora Zaira nasceu em São Paulo a 4 de junho de 1958. Filha de Guilherme Napoleão de Abreu, jornalista, político, e Dirna Amaral Alves de Abreu, professora. Estudou na Nossa Escolinha e Ginásio Borba Gato e no GEVOA, Ginásio Estadual Vocacional Oswaldo Aranha. Graduada em Odontologia pela USEC, Faculdade de Odontologia de Santo Amaro, na primeira turma. Especialista em Saúde Pública na UNAERP. UNAERP. Vou pedir para que me corrijam, UNAERP. Participou do curso integral de ortopedia maxilar com duração de 36 meses na Associação Argentina de Ortopedia Funcional de los Maxilares, Buenos Aires. Especialista em ortopedia funcional dos maxilares por notório saber, Conselho Federal de Odontologia. Especialista em odontologia do esporte. Escreveu sobre odontologia do esporte no livro Exercícios na Saúde e na Doença. Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Desenvolvimento da Liderança, Lato Sensu, Centro Universitário São José, Estado do Rio de Janeiro. Parceria com
especialista em desenvolvimento da liderança Lato Senso, Centro Universitário São José, Estado do Rio de Janeiro, em parceria com Instituto de Desenvolvimento da Liderança do Distrito L101 do Lions Clube Internacional.